Bom dia a todos. Comissão de Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano. Roteiro da 34ª Sessão Semanal de 2017. Às 10 horas e 55 minutos do dia 27 de setembro de 2017, declaro aberto o trabalho da 34ª Sessão Semanal do exercício. Registrando-se enquanto presentes os vereadores Fabiano Alessandro, Marco Antônio Marcolino, Mário B. Silva, Sidney Guedes e Tião do Fórum. Pauta: deliberação de ata de sessões anteriores. Está em discussão a ata da 32ª e 33ª sessões semanais dessa comissão, realizada em 13 e 20 de setembro de 2017, respectivamente. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão, está aprovado. Senhor presidente, boa tarde, bom dia, né? Bom dia a todos. Eu queria, face à nossa pauta ser muito extensa, pedir a inversão da mesa para a audiência, item 5, audiência pública, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017, se todos os colegas vereadores concordarem. O vereador Marcolino está pedindo inversão da pauta para a audiência pública. Está em discussão. Ninguém quer fazer a palavra. Está em votação. Está aprovado. Audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017, como prevê o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu passo a palavra ao vereador Marcolino para dar andamento aqui na audiência. Eu gostaria de registrar a presença, então, da secretária Margarete da Semades, do vereador Paulo Mário, do secretário Luciano, que fará a demonstração aqui da avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre. Também as pessoas aqui dispostas aí, Luísa Campos Carvalho, Rosângela Gonçalves, Sérgio José Fagundes Júnior, Beth Chedi, nossa presidente, a Gislene, secretária da Agronegócios, registro também Thiago Vidiri, da Secretaria de Esporte. Pois não? O senhor quer falar alguma coisa? E, por último, nosso prefeito em exercício, a Maurício Sodré. O Paulo Mário, ele atrapalha todas as... Mas tudo bem. Como está gravado, eu queria cumprimentar o nosso prefeito em exercício, atual prefeito Maurício Sodré, pela presença, a imprensa da cidade, os servidores da casa, servidores da saúde, da finanças. Não, para ler de perto eu tenho que tirar o óculos, mas de longe eu enxergo muito bem o senhor. Vamos então dar início. Eu convido o nosso secretário, que está acostumado já com a nossa casa, Luciano Aparecido de Lima, por favor, que venha fazer a demonstração. Eu não vou compor a mesa ainda de honra, até porque nós vamos nos posicionar de uma forma diferente. Fiquem à vontade, nós da mesa, senhores vereadores, porque a apresentação vai ser no telão. Ok? Muito obrigado. Pois vamos. Então, Prefeito, se o senhor quiser compor a mesa e ficar direcionado, que nós vamos... É que na saúde já foi diferente isso. Então, fiquem todos à vontade para depois compormos de novo a mesa. Oi. Bom dia a todos, todas. Gostaria de, primeiramente, chamar o nosso prefeito em exercício, Amauri, para fazer uso da palavra. E, em seguida, farei a apresentação da audiência do segundo quadrimestre de 2017. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite do nosso secretário Luciano e agradecer a presença dos senhores vereadores também, o Tião do Fórum, o Paulo Mário, o Sidney Guedes, o Marcolino, quem mais está aqui de vereador? O Mário B. Silva, e dos funcionários da casa, nosso presidente da Câmara, Beth Chedid, que eu ensino... Onde está a Fabiana? A Fabiana ficou, eu falei para ela, a Fabiana ficou tão bonita, rejuvenesceu depois de casada, né? Que eu nem tinha conhecido ela no corredor ali. Parabéns, né? E, em nome da Beth Chedid, agradecer os funcionários da casa, nossos secretários que estão presentes na municipalidade, e dizer com muito carinho que nós estamos aqui mais uma vez,
nessa audiência pública, onde um compromisso do prefeito Jesus e também com o apoio do deputado Admir, para nós entregarmos, no dia 29, né, o orçamento do ano 2018 ao nosso presidente da Casa, a Beth Chedid. Então, a todos que aqui se fazem presentes, secretários, né, que estão aqui, em nome da Margarete, da Gi, que mais, do Tiago, que representa o esporte, Rosângela, tem mais da funcionária da... Eu falo aqui em nome da Tereza, e em seu nome, né, agradecer os funcionários da casa, porque há muitos anos nós trabalhamos juntos, né, e muita coisa eu vim aprender aqui através da sua pessoa. Eu quis levá-la há uns 10 anos atrás para trabalhar na prefeitura comigo, com minha secretária, mas infelizmente naquela época não deu, né, Tereza? Mas o convite está aberto, hein? Só para o secretário autorizar. A Tereza é testemunha, né, Tereza? Tentei levá-la, mas... Marcelo também, né, Marcelo? Quanto tempo trabalhamos juntos? Tem a imprensa, que está aí comigo, aí, da BJD, Brega Jornal. Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer a todos e a todas, e vamos aí para a explanação do nosso secretário de Finanças, que é o que comanda o nosso dinheiro no município. Parabéns, obrigado, Luciano. Bom, gostaria de cumprimentar o Tião do Fórum, o presidente da comissão, cumprimento todos os vereadores, presidente da Câmara, Beth Chedid, nosso prefeito em exercício, Amauri, demais secretários, funcionários. Segundo quadrimestre de 2017, né? Então, nós apresentamos janeiro a abril, no primeiro quadrimestre, quando fizemos a explanação de todas as situações que nós encontramos, todas as situações que nós estávamos executando. Agora, no segundo quadrimestre, várias medidas que nós já mencionamos no primeiro quadrimestre foram tomadas, né? Então, nós vamos demonstrar exatamente essas medidas. Então, segundo quadrimestre de 2017. Toda ação que nós fazemos, né, todos os programas, é necessário que se tenha um embasamento legal, que se tenha a legislação própria. Essa audiência, em cumprimento ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e também da Lei Complementar 131 de 2009, que é a Lei de Transparência Fiscal, né, que cuida especificamente da divulgação, da publicidade de tudo que é feito entre receitas e despesas pelo órgão público. Ali citamos algumas outras leis que fazem parte do rol diário das finanças. Principal, vamos dizer assim, Lei de Responsabilidade Fiscal. Embora as outras normas venham para normatizar o planejamento, a execução posterior, o principal seria, na execução, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o cumprimento das metas fiscais. Então, nós falaremos aqui das receitas, despesas, alguns indicadores, conforme demonstrado. As receitas, nós fizemos as projeções de acordo com os artigos 12 e 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O objetivo é demonstrar o comportamento da arrecadação no período, e em comparação com o ano passado, para verificar, olha, como que se comportou a receita em relação ao ano anterior, no seguinte sentido: nós temos todo ano o índice de participação dos municípios, que vinha em queda. Para o próximo exercício, ele apresenta uma pequena alta, para o próximo exercício. Porém, embora tenha reduzido aí o indicador para esse ano em relação ao ano de 2016, a arrecadação se manteve. Vamos dizer que a economia continua girando, né, e a prefeitura continua arrecadando próximo daquilo que estava no ano passado. Então, aqui nós temos um comparativo já, receitas 2016 com as receitas 2017, né, no segundo quadrimestre, então, um comparativo entre os dois períodos. Nós percebemos aí uma pequena alta no total arrecadado líquido, né, de 6,58% em relação ao ano passado. Isso são reflexos da economia, são reflexos da divisão de receita, que vem trabalhando também na recuperação de dívidas ativas, os parcelamentos, que nós divulgamos muito nesse primeiro semestre, né? Muitas empresas vieram parcelar, esses parcelamentos estão fazendo parte agora também, podem serem reparcelados no Refis, né? Todos os contribuintes, de uma maneira geral,
com 18 opções de parcelamento. Então, tudo isso faz parte da recuperação fiscal que nós estamos fazendo. Então, no período, cresceu 6,58%. E a inflação aí do período, né, medida pelo IPCA, 2,45% dos últimos 12 meses. Né? Então, as receitas próprias cresceram 6,30%, né, que nós falamos lá, receitas correntes. A tributária, que são as receitas próprias, cresceu 7,79%. Então, no geral, cresceu 6,58%. A de capital, nós percebemos ali uma queda, né, de 50% aproximadamente. Só que a de capital depende muito de convênio, depende do repasse do recurso. Né? O recurso ele só é registrado nesse quadro no momento em que ele entra na conta bancária da prefeitura. Eu posso fazer uma previsão na minha lei orçamentária e esse recurso acabar não vindo por algum problema do governo federal, né? O município, às vezes, perde a certidão negativa de débitos, ou por N situações, e esse recurso acaba não vindo. Né? Então, nesse período, nós temos ali uma queda, porém, todos os convênios já foram ativados. Né? São mais de 100 convênios que a prefeitura tem hoje. Receita de serviços são todos os serviços que a prefeitura presta. Né? Então, antes não tinha essa contabilização, nós percebíamos ali, ó, né? Tem uma receita específica para esse serviço, uma classificação. Né? E antes ela não era classificada, e hoje ela é separada, ela é feita de uma maneira. Ela estava embutida em receitas tributárias, vamos dizer que taxas, né? Eram misturadas essas taxas. Então, aí está bastante do protocolo, aquelas taxas recolhidas, aquelas coisas todas. Essas taxas, elas ainda permanecem no próprio rol de taxas. Né? Então, lá na tributária, nós temos os impostos, as taxas e as contribuições. Então, mas me especifica um pouco melhor essa receita de serviço. De onde está vindo exatamente, por favor? Tá. Essa receita de serviço, Paulo, eu vou verificar e te passo em seguida. Tá? Porque o que acontece? Nós fizemos uma separação de várias receitas que estavam contabilizando errado. Né? E hoje elas estão aqui. Mas até o final aqui da audiência eu apresento para você. Tá bom. Tá legal? A receita prevista com a realizada é um comparativo do balanço orçamentário. Né? Então, esse balanço orçamentário, nós temos aqui a previsão na programação financeira do segundo quadrimestre, foi a previsão aí de 291 milhões líquido. Isso aqui é até o quadrimestre, ou seja, de janeiro a agosto, né, a previsão. E a realizada foi 294 milhões líquido, 1,05, representa aí em torno de 3 milhões a mais em relação ao ano anterior, né, no mesmo período. Os fundamentos legais e conceitos da despesa têm sua execução regulamentada pelos artigos 8º e 10º da Lei de Responsabilidade Fiscal e representa a despesa realizada, comparando-se com o mesmo período do ano anterior. Aqui nós temos as despesas liquidadas. Né? Nós temos os 4 estágios da despesa. O primeiro é a fixação, o segundo é o empenho da despesa, que somente através do empenho que se realiza uma despesa. Né? Não se pode realizar uma despesa verbal. Eu falo, olha, conserta lá e depois eu te pago. Não tem como. Tem que se fazer o empenho primeiro e, posteriormente, a ordem de serviço ou a autorização de fornecimento para execução. Então, as despesas liquidadas são aquelas que realmente foram executadas, as notas fiscais foram entregues e atestadas pelos secretários das pastas. Então, nós temos aqui, no segundo quadrimestre de 2016, uma despesa corrente de 242 milhões, e no segundo quadrimestre de 2017, 237 milhões, uma economia de 13,45%. Né? Essa economia diz respeito ao que? As renovações de contrato, nós estamos fazendo novos orçamentos antes de fazer a renovação, para ver se o preço está compatível com o mercado. Não estando, nós solicitamos ao fornecedor um abatimento para que seja feita a renovação. Havendo uma discrepância
de o contrato estar menor, nós pedimos para o fornecedor também pela continuidade, pela manutenção daquele valor que já foi firmado anteriormente. Então, essas economias têm sido realizadas em contratos e uma série de outras ações que a municipalidade vem fazendo, justamente para poder ajustar o orçamento. Então, pelo quadro, se verifica uma redução nominal das despesas correntes da ordem de 13,45 em relação ao mesmo período do ano de 2016, propiciada especialmente pela redução dos gastos com outras despesas correntes, onde são contabilizadas todas as despesas com contratos, de consumo, de serviços, material permanente, tudo isso. Tá? E também com relação ao esforço que a administração vem fazendo com todas as secretarias. Então, todo mês, nós enviamos aos secretários as despesas a liquidar. Vamos supor, olha, empenhou a despesa até aquele mês. Nós enviamos para o secretário e perguntamos para ele, essa despesa vai ser executada? Por que ela não foi ainda executada, sendo que ela está empenhada desde janeiro? Né? Então, ele verifica, olha, eu vou executar parcial, então eu faço uma anulação. Ele solicita essa anulação e aí eu faço esse corte. Né? O corte que é feito com o aval do secretário da pasta, até porque o gestor dos contratos, né, são eles e não pode faltar recursos para os serviços essenciais. Estou voltando aqui um pouquinho, só para responder aqui a questão do Paulo Mário. A receita de serviços, Paulo, diz respeito ao preço público do cemitério e diz respeito também ao protocolo. Lembrando que o preço público ele se manteve. Né? Então, são dessas situações que são previstas ali. Tá? A minha equipe aqui, sempre muito bem antenada, já correu atrás e já me trouxe aqui os dados. Então, no protocolo, quando você faz o protocolo, você recolhe um valor. Mas, embutido nesse valor, também tem taxa. Essa taxa está separada, é isso que você quer dizer? Exatamente. Essas taxas são separadas. Mas o que entra aqui nessa receita de serviços, especialmente, são essas duas que eu comentei, protocolo e as taxas relacionadas ao cemitério. Tá bom. Obrigado. Tá? Que são serviços prestados pelo município. Né? O município presta esse serviço e cobra por ele. Está caro para morrer, né? Aqui eu tenho a despesa prevista com a realizada. É outro quadro que faz parte, ao final do exercício, do balanço orçamentário, que eu faço sempre o comparativo. Olha, as minhas metas previstas e as minhas metas realizadas. O Tribunal de Contas tem pego muito no pé das prefeituras, de uma maneira geral, para cumprimento das metas. Você estabelece no PPA metas físicas, metas financeiras, e, ao final do exercício, prestação de contas sobre aquelas metas. O que realizou, o que não realizou, e o próprio relatório do Tribunal de Contas vem apontado. Né? Prefeitura, por que você não realizou essa meta que você previu? O seu planejamento está falho, o seu planejamento... Né? Então, dessa forma, o tribunal vai também emitindo seus alertas e nos ajudando a cada mês, emitindo os seus relatórios. Bom, como nós enviamos os dados dos balanços mensalmente, né, então, todo mês nós temos alertas. O tribunal ele manda os alertas e verifica se as metas estão sendo cumpridas. Se não estiver, ele vai apontar, olha, sua meta está abaixo da prevista. Então, toma atenção. Então, é isso que nós fazemos todo mês para poder fazer esse acompanhamento. Então, pessoal em encargos, houve ali uma redução de 1,95, em relação ao previsto, até porque o orçamento não foi elaborado por nós estamos executando ainda o PPA anterior, que foi elaborado em 2013, que diz respeito a 2014, 2017. Outras despesas correntes, uma redução de 6,38%, em torno de 7 milhões. Investimentos, 22 a meta prevista, 2 milhões e 800, lembrando que nessa parte de investimento nós contamos muito com os convênios. Então, se o recurso chega, aí nós conseguimos fazer a contabilização e a execução das obras. Então, 87,43 menor. Então, em relação à programação financeira de 257 milhões, 227 milhões de reais foi o que foi executado
por esse quadro, se verifica, então, uma redução de 11,42 em relação aos gastos programados para o segundo quadrimestre, comprovando o esforço na contenção de gastos, né, para restabelecer os equilíbrios financeiro, econômico, tá, fiscal, orçamentário, de maneira geral. Com a despesa de capital e investimento, o tribunal não enche a paciência, porque depende de terceiro, né? Ele até alerta, né, e menciona, né, por que as metas não estão, aí nós fazemos justificativa, porque depende do convênio. A maioria dos recursos que nós temos no município para investimentos são recursos federais, né, e dependemos muito, ficamos à mercê dessa parte dos recursos que o governo federal destina para o município. Então, um exemplo aqui do... Claro. Não, perguntar. No orçamento anterior, a previsão era, no orçamento deste ano, previsto pela administração anterior, a contrapartida dos convênios era de R$100 mil, não é isso? Você tem a estimativa de quanto que nós vamos ter de contrapartida aqui? Para o próximo exercício? Bom, nós tivemos Nós pegamos o orçamento com aproximadamente R$100 mil de contrapartida. E nós precisávamos de R$1,5 milhão esse ano. Então, houve a necessidade de se fazer diversas alterações orçamentárias por decreto, permitidas na LDO, permitidas na LOA, né, justamente para cobrir esses convênios que estão em andamento e não perder nenhum deles, né, porque todo recurso é bem-vindo. Para o ano que vem, nós temos uma previsão de aproximadamente R$4,5 milhões, né, para contrapartida, porque são muitos convênios e a maioria é para recap, né, entre outros investimentos que a municipalidade tem visto as prioridades, e por isso foi realocado esse valor. Então, esse daqui já foi. Fundamentos legais e conceitos do resultado nominal, né, visa demonstrar a necessidade de financiamento do setor público. Então, esse daqui é um exemplo que o pessoal, nossa equipe, colocou, né, que é justamente aquilo, né, lá na nossa casa. Temos o salário, depois nós temos as nossas despesas fixas ali, despesas variáveis, né, aí eu chego no meu resultado. Aí eu tiro os juros, empréstimos, tudo isso que está financiado, aí eu chego no meu resultado nominal. Então, aqui ele apresenta um déficit de 50, né, até porque nós temos um empréstimo para cobrir, e nós temos um cobertor curto ali de 200, né, e 250 para cobrir os juros sobre empréstimos realizados, que é o que acontece muitas vezes, que é o financiamento da dívida, né. Então, para trazer aqui para o caso real, nós falamos do resultado nominal através da dívida consolidada, né. Então, dezembro de 2016, nós tínhamos uma disponibilidade de caixa de 39 milhões 700, sendo que grande parte desses recursos, 35 milhões, são recursos vinculados, e 4 milhões e alguma coisa eram recursos próprios, né. Então, o que acontece? Esses recursos estavam bloqueados, são convênios que precisavam ser reativados. Por quê? A Caixa Econômica bloqueia o recurso na conta e só libera depois que apresenta os documentos. Apresentou os documentos corretos, está dentro do checklist, do rol de documentos da Caixa Econômica, ela libera para a prefeitura esse recurso e paga diretamente, muitas vezes, o fornecedor. Em junho de 2017, nós estávamos com a disponibilidade bruta de caixa de 89 milhões e 400. Vários convênios foram desbloqueados, foram repassados recursos, né, esse esforço que a administração vem contendo despesa para poder fazer caixa, justamente para cumprir com as necessidades prioritárias. E agora, em agosto, nós fechamos a dívida consolidada com resto a pagar. Agora, observem, por gentileza, na parte de restos a pagar, né, é a segunda linha de baixo para cima, lá na parte que não está em negrito, nós tínhamos um resto a pagar processado, ou seja, liquidado, aquela despesa que foi realmente processada, em torno de 31 milhões a pagar. E nós tínhamos mais 22 milhões e meio, aproximadamente, de restos a pagar não processados, que são notas que vão vir posteriormente, foi passado como extra-orçamentário. Embora seja extra-orçamentário, compromete também o orçamento do exercício, né? Então, nós tínhamos ali um resto a pagar de 31 milhões,
Em junho, 4.300.000, e agora, em agosto, nós fechamos com um resto a pagar de 4.171.000. Então, nós reduzimos drasticamente esses restos a pagar, através de liquidações, através de parcelamentos. Os precatórios, por exemplo, nós fizemos parcelamento com o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, chamamos as partes, né, os interessados, os beneficiários dos precatórios, e fizemos ali o concordo deles e protocolamos no Tribunal de Justiça e também no TRT. Nós conseguimos agora, dia 31 de agosto, a certidão negativa de débitos trabalhistas. Embora haja pendências que a Prefeitura tenha que pagar, né, essas pendências elas estão negociadas junto com o Tribunal Regional. A meta fixada na LDO era em torno de 6.800.000 para a dívida consolidada, né? Essa meta foi fixada no ano passado, né? Então, ela foi fixada no ano passado, prevendo um déficit. Só que aqui, o que acontece? Nós chegamos ali na dívida líquida consolidada, ela vai ser zero. Vai ser zero por quê? Porque a minha disponibilidade de caixa bruta, de 83 milhões, menos os restos a pagar de 4.100.000 e os 29.000 ali de haveres financeiros, eu tenho uma disponibilidade, então, de 79.176.000. Aí, quando eu faço a subtração do meu liquidado do ano, de 8.588.000, naquele momento, eu vou ter ainda 71 milhões positivo, né? Então, por isso que é zero lá na dívida consolidada líquida, e também o resultado nominal e o resultado do exercício, de uma maneira geral. Tudo bem? O resultado primário são as receitas fiscais líquidas menos as receitas, as despesas fiscais líquidas. Então, nós temos aqui a meta da LDO para 2017, receitas líquidas 425 milhões, porque aqui eu estou subtraindo as receitas primárias, né, juros e também o PEMAT. Então, entra onde ali? Aqueles 10 milhões. Ali está incluso o PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária, firmada em 2016 e 2015. Tá? Então, os 10 milhões ele compõe os 435 milhões para chegar na receita final do exercício. Só que, nesse demonstrativo, ele tira os juros e empréstimos. A realização do segundo quadrimestre, receitas fiscais líquidas, 286 milhões, já são 67% do previsto, e as despesas líquidas, 237 milhões de 435, então são 55% executada, né? Então, o resultado primário tinha ali 10.208.000 negativos por conta desse recurso que não é da Prefeitura, né? E, em comparação à diferença de receita menos as despesas, 49 milhões. Então, o município obteve resultado primário de 49 milhões, indicando que o desempenho da receita primária permitiu a cobertura integral das despesas primárias, e o resultado alcançado é positivo frente à meta do ano. Com relação à dívida pública, né, são muitas informações ao mesmo tempo, mas são metas fiscais, fazem parte do rol de atividades, né, diárias. Então, a dívida consolidada líquida, ali nós temos até separadamente, olha, PEMAT, né, foi previsto 1.019.000 para o exercício anterior, e já foi executado nesse ano 5.410.000, né, que é a implantação lá do Agiliza, né, equipamentos, os serviços, treinamento, o georreferenciamento. Precatórios, os 2.789.000, que foram parcelados e vêm sendo pagos mensalmente, né? Dos 2 precatórios, um já está quitado, e falta um apenas que, mensalmente, nós vamos honrando com o tribunal. Os haveres financeiros de 29.000, os restos a pagar ainda, né, trazendo a mesma posição do quadro anterior, e o ativo disponível de 83. Então, a minha receita corrente líquida, no ano anterior, o que é a receita corrente líquida? É a de agosto e 11 meses anteriores, ou seja, dos 12 meses até chegar ali. Então, em agosto, a minha receita
de 12 meses estava chegando em 415 milhões. Então, até o final do exercício, essa receita vai ser um pouco além daquilo que foi previsto. Então, é dessa forma que nós fazemos a previsão. Nós ainda não incluímos, por exemplo, o georreferenciamento, que vai, se vier, o montante que vier, serão abertos créditos orçamentários destinados à saúde, à educação e outras prioridades que se tornarem necessárias da administração. Viu? O que é esses haveres financeiros, Luciano, por favor? Haveres financeiros são recursos que passaram em restos a pagar extra-orçamentários. Eu faço uma retenção do orçamentário. Vamos dar o exemplo do INSS. A empresa prestou serviço, fez uma obra, emitiu a nota fiscal, foi retido o imposto. Esse imposto é extra-orçamentário, ele fica em haveres financeiros. Aí depois faz a recolha. Aí faz o recolhimento, em seguida. E aproveitando que você falou no georreferenciamento aí, que ontem eu falei aqui, qual é mais ou menos a previsão que você tem de arrecadação em cima do gel? A previsão que a empresa nos passou, inclusive, após o lançamento no sistema, é em torno de 20 milhões, se houver todo o pagamento. Se bater tudo, né? Então, entrando, metade desse recurso já vai ser grande, as prioridades que vão ser atendidas. Mas esses 20 milhões é nesses 3 meses ou é para o próximo exercício no total? Para os 3 para o próximo exercício esse montante. Para esse ano, foram lançados parcial apenas os 3 meses. E isso daí quanto dá, mais ou menos, esse parcial? Sabe, não? 25%. 5 milhões? Aproximadamente. 3 meses. É proporcional do ano. Então, é somente os 3 exercícios agora, os 3 meses agora do final do exercício. O que acontece? A empresa ela entregou a base de dados, o arquivo eletrônico, e antes de ser migrado para dentro do sistema, foi feita uma verificação pelos auditores fiscais. Fizeram uma amostragem de aproximadamente 200, de fazer verificação no sistema dos dados se estão corretos e também em loco, de ir até o local e verificar. Então, esse lançamento ele gerou essa diferença. Então, esse valor que vai ser cobrado é uma diferença do que estava lançado. A pessoa tinha 100 metros quadrados, agora tem 150, é somente sobre esses 50. Sobre esses 50, foi calculado o IPTU, então vai ser cobrado proporcional a 3 meses. Proporcional, isso. Proporcional aos próximos 3 meses. A diferença do ano. É a do ano, isso. Não é, os anos anteriores Muito não bem. estão inclusos nisso. Muito bem. O IPTU, valor original, R$ 1 milhão, R$1.000. Com o acréscimo da construção não lançada, mais R$ 500, R$ 1.500. A diferença ficou R$ 500, que eu deixei de pagar o IPTU de uma casa que eu não aumentei. No ano. Vou pagar esses R$ 500 em 3 meses. Em 3 meses. Então, não é proporcional. Isso que Exato. é o valor real, como se eu tivesse esse valor lançado lá em janeiro. Então, Perfeito. tranquilo. Então, é o mesmo valor, 20 milhões que você imagina. Sim, 20 milhões. Aproximadamente. Se todos pagarem em 3 meses, seria 20 milhões, o lançamento. Seria vamos dizer assim, um excesso de arrecadação que viria. Certo. Tá? Perfeito. Então, com relação aqui ao percentual da dívida consolidada líquida, com a receita corrente líquida, nós temos aqui 2% aproximadamente. Lembrando que o Senado Federal ele permite até 120% de endividamento, 120% do orçamento total. Tá? Então, nós estamos em 2,07%. Já na despesa com o pessoal, importante aqui, a apuração ela é por quadrimestre. Então, nós temos aqui, em dezembro, foi encerrado em 47,25%. A previsão desse ano era que ficasse em 45,84%. No quadrimestre segundo de 2017, nós temos o fechamento em 44,99%. Então, está bem abaixo do limite do Tribunal de Contas, que é 48,6%.
os limites do prudencial e máximo 51,30 e 54 pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? A aplicação no ensino envolve todos os recursos que entram empenho e liquidação em educação infantil e ensino fundamental, apenas. Né? Então, nós temos aqui, no ensino, o mínimo de 25%, o empenhado foi 58 milhões, então, nós temos 26,74, estamos ali acima do limite. Porém, no liquidado, nós estamos abaixo do limite, 23,31 é o grande esforço que nós temos aqui, o grande desafio de honrar com os 25%. A Secretaria de Educação, através do Sérgio, que está aqui representando, e toda a sua equipe, nós estamos fazendo em conjunto com a administração e também com o presidente, com o prefeito em exercício, Amaury, as reuniões semanais, né, para cumprir com esse limite. Então, a execução dos empenhos que já estão liquidados e também as licitações que estão em andamento. No caso da aplicação em saúde, nós estamos bem tranquilos com relação ao percentual limite de 15%. Então, o empenhado 29,94 e o liquidado 24,51. Né? Então, está bem acima, quase o dobro aí do limite obrigatório. E encontra-se aberto o espaço para perguntas e comentários que dizem respeito ao segundo quadrimestre. Dando sequência, também registro a presença, só para o Paulo Mário observar, Fernando Ferreira, da Prefeitura, Elisângela Domingues, também da Prefeitura, e o Gerson, que é do BJD. A palavra está aberta, então, para as possíveis dúvidas sobre a apresentação do nosso secretário Luciano. Mais uma? Então, por favor, fique à vontade. Microfone, por favor, ao vereador Paulo Mário. Desculpa, vereador Fabiana. Quer fazer? Bom dia a todos. A gente tem acompanhado aí, em anos anteriores, a gente vê a dificuldade do município, né, com relação ao orçamento. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que vocês têm hoje, equilibrar esse orçamento, saldar as dívidas. Né? Eu vejo que o município está melhorando. Né? A gente está, pelo que você falou aí, a receita, no geral, cresceu, a despesa diminuiu, né? Foi executada, teve uma redução. Mas eu queria que você me explicasse, Luciano, com relação a esse endividamento do orçamento, o que significa isso para a gente, esse endividamento de 2,07? Como é que a gente está caminhando em relação a isso? Tá legal. Nós temos aqui esse demonstrativo, né, que é o montante da dívida consolidada. Ele traz para nós todas as despesas, todas as receitas. Deixa eu só pegar aqui, fica mais fácil. Quer voltar lá? Fica à vontade, foi mais fácil. Então, o quadro aqui, Fabiana, nós temos as deduções, né, que são apresentadas ali. Vou pedir licença, vou voltar ali na frente, é melhor. Tá? Então, nós temos ali, olha, a explicação que eu coloquei, acabei não lendo ela. Né? Então, no período, se verifica o crescimento da dívida consolidada, essencial para a liberação de recursos do financiamento do PEMAT. Esse PEMAT, o Programa de Modernização da Administração Tributária, ele foi firmado pela administração anterior, né, entre 2015 e 2016, e
é um recurso que é emprestado para a prefeitura, né? Então, esse recurso a prefeitura terá que devolver para o governo federal. Então, para isso, foi colocado no exercício anterior, 1.019.000 aproximadamente, foi o valor que foi despendido, né? O Paulo Mário até tinha me perguntado se havia sido feito o pagamento, então esse daí foi o valor que foi colocado e foi utilizado. Nesse segundo quadrimestre, até ele, né, a nossa dívida consolidada ela está ali em 8.500.000, tá? 5.410.000 diz respeito ao PEMAT. A Caixa Econômica já vem desembolsando esse recurso, pagando as empresas, né, tanto do georreferenciamento, quanto de tudo aquilo que já foi executado. Então, 5.410.000 é o nosso endividamento hoje, né? Então, é o que nós vamos ter que pagar para a Caixa Econômica Federal e, posteriormente, ao BNDES. Aquelas operações de créditos inferiores a 12 meses, R$ 117.000, fazem parte também, né? São recursos que estão também emprestados para a prefeitura e terá que ser devolvido em algum momento. Os precatórios posteriores a 5/5/2000. O que acontece? Por que ele faz essa trava em 5 de maio de 2000? Né? Foi quando uma nova legislação de precatório surgiu. E todos os precatórios que tinham anteriormente poderiam ser parcelados em 10 anos. Houve esse parcelamento e, a partir dali, o município tinha que escolher ou o regime ordinário ou o regime que fizesse parcialmente, sendo depositado mensalmente via judicial. Então, hoje, os precatórios ali registrados, 2.789.000, já são precatórios que já estão quitados. Aquelas pequenas montas, né, pequenas montas, e as parcelas daquele precatório grande que passou para esse exercício e também já foram quitados. Então, aqui é a execução, mas nós temos ainda em torno de 5 milhões de precatório de pequena monta, que o jurídico está fazendo essa separação, primeiro, por nível de área, né? Então, o que é educação, o que é saúde, o que é geral, para a gente alocar e fazer o pagamento. Para o ano que vem, foi alocado em torno de 4 milhões, aproximadamente, de precatório, porque nós pretendemos quitar uma parte ainda esse ano. E também outras dívidas ali que diz respeito à indenização também dessas pequenas montas. Tá? E ali embaixo nós temos o quê? Olha, a dedução é justamente o que eu tenho disponível, né? O meu 83 milhões, ele diz respeito ao quanto a prefeitura tem hoje. Os haveres financeiros liquidados e os restos a pagar que sobraram do final do ano, 4.100.000. Deduzido do 83, fica, então, 79. Então, nós temos ali uma situação positiva, hoje, de 79 milhões em caixa, de situações que vão ainda acontecer. Programas que estão em andamento, contratos que estão sendo firmados, convênios, igual eu comentei, grande parte é para pavimentação. Nós conseguimos mais 5 convênios, né? Nós estamos assinando as declarações hoje, né? Inclusive o Amaury vai estar assinando em conjunto, já assinou, falta eu assinar, para a gente poder enviar também para o Ministério das Cidades, né? E tentar fazer mais essa liberação de mais 5 convênios que não estão aí. Então, são mais 5 que poderão para tapa-buracos. Obrigada. Tudo bem? Antes de passar a palavra ao vereador Paulo Mário, eu convido o nosso prefeito em exercício, Maurício Sodré, por favor, que compõe a mesa dessa comissão. Uma palavra, vereador. Eu quero falar do GEL. Veja se tem mais perguntas do orçamento, daí eu quero falar no GEL com ele. Eu consulto se tem mais alguma dúvida em relação ao orçamento. O secretário quer encerrar o assunto do orçamento, para passarmos para o assunto do georreferenciado. Então, com relação à audiência pública das metas fiscais, alguma questão? Não? Então, dou por encerrada essa sessão relacionada às metas fiscais e fica em aberto para as demais considerações da comissão. O que eu queria é o seguinte. Então, só por questão de gravação, eu devolvo a palavra então ao presidente agora, senhor presidente, que é mais um assunto de dúvidas do vereador. Então, devolvo a palavra ao senhor para conduzir essa próxima fase. Vereador Paulo Mário, então. Viu? Você viu que voz bonita? Como é que ela...
Eu queria ficar bem... Nós estamos com a imprensa aqui, precisa ficar bem claro para a população. É o seguinte, foi feita uma pergunta e depois, na resposta, vamos deixar bem afirmativa. Foi constatado que tem 50 metros quadrados a mais na construção. Isto, no ano, custaria R$ 120, supostamente. Isto é dividido por 12 e cobra-se 30... Não, quero deixar claro. Cobra-se 30 ou cobra-se tudo nesses 3 meses. Deixando bem claro. Somente o do exercício, só o de 2017, nessas 3 parcelas ou à vista. Tudo. Total. Isso. A correspondência que nós enviamos, Paulo, ela já compõe, inclusive, as três divisões. Então, a pessoa pode escolher ou à vista ou parceladamente. Tem desconto à vista? Não, não tem desconto à vista. Não. Não. O valor total. É o valor total. Então, vamos pagar em 3 vezes. Nós estamos Tá na cara. seguindo aquilo que a legislação permite. Não tem como fazer diferente daquilo. Até porque o que nós executamos hoje, prestamos contas amanhã. Quando é que vence a primeira parcela? Desculpe, Beth. É uma atualização, é o complementar, né? É o complementar daquilo que foi considerado fora do que estava correto na prefeitura. Então, as pessoas que estão regulares, essas aí não terão problema nenhum. Quando que vence a primeira parcela? 11 de outubro. 11 de outubro, Nós estamos 11 de novembro e fazendo 11 de dezembro. Isso, estamos fazendo uma verificação da possibilidade da prorrogação desse boleto. Para? Da prorrogação para o primeiro pagamento, para quem escolheu o parcelado. Os boletos já estão no correio? Já estão no correio a partir de ontem, né? Já foi ontem para os correios. Qual o total que o senhor colocou no correio? Foram 23.500 correspondências. Na sexta-feira, nós estivemos no Bragança Jornal Diário, estivemos na rádio, estivemos na televisão e depois no Gazeta Bragantina. Nós fomos nas mídias locais para poder fazer esse esclarecimento antes de enviar a correspondência. Recebemos diversos e-mails, diversas ligações. O nosso call center está disponível para atendimento dessas pessoas que tiverem dúvida. Nós vamos colocar 2 guichês específicos no Agiliza, onde vão ter os auditores fiscais imobiliários e também um representante, 1 ou 2, da empresa que fez o serviço. É justamente para demonstrar. Então, você tem dúvida, você vai poder estar comparecendo ao Agiliza, a partir da próxima semana, e esclarecer. Então, eles vão mostrar foto para você e você vai verificar lá. Se tiver alguma coisa de impugnação, as pessoas poderão protocolar os seus documentos na prefeitura, será analisado e, em seguida, abatido, se for o caso. As pessoas que já têm isenção de imóveis permanecem da mesma maneira. A pessoa que... Seria interessante o senhor falar também que nós temos aí um plantão no final de semana, né? Que vai começar já. Este final de semana, especificamente, ele vai ser somente do Refis. Esse final de semana, dia 30. Foi conforme nós já divulgamos ontem, fizemos um teaser e foi divulgado que no dia 30 estarão apenas a equipe do Refis. A partir da próxima semana, segunda-feira, já estarão também os 2 guichês relacionados ao GEL. Se houver quórum de atendimento no sábado, nós estamos estudando abrir outros sábados também, e nesse ponto nós colocamos o plantão de atendimento do GEL, sempre das 9 às 13 horas no sábado. Mas, com certeza, é apenas este sábado que vai estar sendo aberto. Se houver necessidade, se houver quórum e solicitações, igual foi feito, nós vamos estar abrindo também no final de semana que vem e posteriores. Até porque quem não consegue vir a Bragança durante a semana trabalha. Então, nós estendemos o horário das 4 às 5 todo dia, já é 1 hora a mais. E no final de semana, agora, a oportunidade também de quem não pode comparecer durante a semana estar presente em Bragança. O pessoal aproveita, já aproveita a culinária local, que é muito boa. Então, faz aí uma visita ao município. Então, só perguntas para esclarecedoras. Eu tenho minha casa, eu fiz uma piscina posterior. Ela entra no GEL, na cobrança de área e extensão. Sim. Eu tinha uma casa e não tinha a cobertura do carro. Eu coloquei uma cobertura do carro. Ela entra... Toda a construção, Paulo... Não, agora, pensa bem, toda vez que você vai vender uma casa, você tem que estar com a sua documentação regular.
um financiamento via Caixa Econômica Federal ou via qualquer outro banco, não vai aceitar se a sua planta estiver fora do esquadro. Você tem na planta 100 metros, mas você tem 200 metros. Né? E esses 100 metros não está no documento. Então, não tem como você financiar, não tem como você regularizar isso, passar para outra pessoa. Né? Então, é também uma oportunidade de regularização. Era para ter sido feita antes. Né? Só que, assim, a gente não está aqui para ficar falando só do governo anterior, que deixou de fazer. Né? Se tivesse sido feita uma orientação anteriormente, não chegava no momento de a gente ter que cobrar. Né? A legislação Luciano, não permitiria isso. As pessoas, então, que receberem essas cartas devem procurar a prefeitura. Se houver a necessidade de dúvida. Né? Se tiverem dúvidas. Eu vou dar um exemplo que no meu município teve. Né? E eu recebi a cartinha, veio lá o complementar também. Então, o que aconteceu? Eu sabia que fiz, fui lá e paguei. Algumas pessoas foram lá questionar. Diversas pessoas foram questionar na prefeitura. Né? E os questionamentos, aqueles que tiverem embasamento, foram comprovados documentalmente, que vai ficar depois arquivado lá no setor imobiliário, aí ele faz o abatimento. Né? É uma regularização. E perante aquelas pessoas que já estão regulares, né, não receberão correspondências. A última é o seguinte, então, a previsão de entrada no caixa da prefeitura é 20 milhões no total, e não 5 milhões que você falou. 5 seria por mês, é isso? Eu me confundi com a pergunta, mas é isso mesmo que nós finalizamos. É o complementar, é a diferença. A última é o seguinte, você tem uma garagem, você tem um teto removível, isso não entra. Ele recolhe, ele abre e fecha. Serão muitas situações parecidas com essas que o Paulo comentou, né? Então, por isso que... Sim. Serão muitas dúvidas, então, até para o pessoal que está ouvindo, essas dúvidas que o Paulo Mauro comentou. Então, por isso, nós vamos estar colocando 2 guichês no Agiliza para esclarecimento dessas dúvidas mais técnicas, né, voltadas aí à parte de construção. Por isso, os auditores imobiliários vão estar fazendo esse atendimento. Luciano, vocês não estão... À vista não tem desconto, por quê? Por causa da inflação, que não está tendo... O desconto do IPTU para cada exercício ele tem que ser contado dentro do orçamento. Então, vamos supor, quando eu te mando aqui a lei orçamentária para o ano que vem, eu já vou contabilizar os riscos, né, e abatimentos, mudança na legislação tributária, né, e não há essa abertura. Previsão. Então, assim, legalidade. Não teria como ter feito anteriormente essa... Exatamente. Nem nós aqui aprovarmos anteriormente. Não, porque já estava em execução o contrato, né? O que cabe agora à prefeitura é finalizar a execução contratual. Então, é a mesma coisa de eu contratar um serviço, o serviço é entregue. Entendi. Eu tenho que fazer o lançamento, eu não tenho como aguardar. Né? Eu tenho que fazer o lançamento, que é a execução contratual. Como é um recurso federal, é um recurso emprestado, né? Esse recurso ele tem que ser pago. E assim, esses 10 milhões do PEMAT, praticamente vai ser a cobertura por esse recurso. Se entrar a metade desse recurso, é o que nós devemos para o PEMAT. Entendi. E acaba ficando elas por elas em relação nessa parte dos 10 milhões. Então, faz a cobertura, né, e se vier o que vier a mais daquilo ali é recurso próprio para investimento também. Todo recurso que entrar dessa diferença, ela tem que ser aplicado 25 na educação e 15 na saúde. Então, independente do quanto entrar. Então, Luciano, 60 livre. Esse ano, você acha que a gente consegue fechar o nosso orçamento sem déficit? Nosso trabalho é para isso, Fabiana. Você acha Nós que a gente estamos trabalhando em cima dos restos a pagar, por exemplo. Né? Ali nós vimos os restos a pagar processados, que caíram de 38 para 4, né? no último quadrimestre. Os restos a pagar não liquidados, ainda nós temos em torno de 12. Só essa semana nós verificamos que estava registrado em empenhos não liquidados, porém o contrato já havia encerrado.
Aí nós solicitamos ao secretário da pasta que entrasse em contato com o fornecedor, verificasse, e, se fosse o caso, solicitasse uma anulação. E é isso que nós estamos fazendo, nós estamos enxugando, né? Estamos higienizando os restos a pagar, estamos higienizando a dívida ativa. É um trabalho que, assim, a gente conta muito com a nossa equipe, né? Temos profissionais capacitados que têm nos ajudado muito. Parabéns para você aí, para toda a sua equipe, o prefeito, né? Eu sei que vocês estão fazendo um belo trabalho e dentro do que é possível, né? Luciano, eu queria pedir um favor em nome da comissão, em nome da Câmara, em nome do contribuinte, é o seguinte: nós tivemos um problema em relação às taxas, às placas de publicidade, da uniformização da documentação a ser apresentada. Então, chegamos, né, numa reunião muito bem conduzida e uniformizou para se discutir o cadastramento da placa. Olha, traz o requerimento, uma foto do local e um memorial descritivo. Nessas questões das impugnações dessa área construída ou área nova, porque eu acho que são 2 itens só, né? Ou a pessoa construiu e não averbou no cadastro, ou ela ampliou também e não fez a devida regularização. Eu acho que não tem outro tipo de cobrança nesse sentido, não é isso? Não, na verdade, é só isso mesmo. Tá, só isso. Muito bem. Então, secretário Luciano, que os fiscais lá, o pessoal do Agiliza, tenha, olha, você tem que trazer, você vai impugnar? Então, uma documentação mais simplificada, para que ele também não precise juntar N elementos e documentos que não são necessários, porque eu acho que vai ter uma verificação da fiscalização no local, não é isso? Para isso nós colocamos uma triagem, viu, Certo. Marcolino? Lá no Agiliza, para poder fazer esse atendimento. Antes da pessoa pegar uma senha e sentar, ficar 1 hora esperando e depois falar que está faltando documento, nós fizemos uma triagem justamente para isso. Porque eu já fui muitas vezes na Receita Federal, 7 horas da manhã, e fiquei até meio-dia, e ia lá e o fiscal não me dava uma atenção, e a triagem também não fazia essa atenção, né, que faltava documento X ou Y. No dia seguinte ia de novo, porque nós somos brasileiros, né? Somos insistentes, que precisamos da CND, não tem o que fazer. Então, nós colocamos a triagem para poder fazer essa orientação. E o call center também está orientado a dar todo tipo de informação, via e-mail, via telefone. Lembrando que o call center ele envia para o e-mail que está cadastrado, né? Então, ele envia comunicado. Se a pessoa solicita um boleto, aí sim ela envia o boleto. Lembrando que a prefeitura não envia boleto sem a pessoa ter pedido. É só para fazer um alerta, porque nós já vimos casos de fraude em diversos municípios, onde que as pessoas receberam boleto e, na verdade, não foi enviado pela prefeitura. Então, nós só enviamos para pessoas que nós estamos em contato, que pede o recibo, a guia. É justamente isso, para que um funcionário não fale uma lista de documentos, outro funcionário não fale outra, que é um problema, às vezes, prefeito, lá no Agiliza. Cada guichê, uma interpretação. Então, que seja específico. Olha, é só essa documentação, até para poupar um pouco o contribuinte, né? Nessa ida, que já vai com um problema, com um boleto na mão, querendo discutir. E eu pergunto se você sabe se existe alguma isenção de metragem de ampliação no nosso Código de Obras. Parece que até 20%, ouvi falar alguma coisa. Até 20%. Foi 20% estaria isento. Isso é importante também. Foi o que os auditores me passaram, né? Tem um documento de esclarecimento, vou deixar uma cópia aqui contigo. Ótimo. Deixei com o Paulo Mário já também, justamente para esclarecer esses pontos. O senhor acertou, prefeito. Até 20%, então essa pessoa está dispensada. Então, seria um motivo até de uma impugnação caso venha uma cobrança. Está muito bem. Então, aliás, é bom esclarecer também que esse valor vai estar incorporado no IPTU do ano que vem já por completo, certo? Já está cadastrado corretamente o imóvel. Senhor presidente, minha parte, encerro aqui. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, então declaro encerrado a audiência pública. Quero aqui agradecer mais uma vez a presença do nosso prefeito Maurício André, a nossa presidente Beth Chedid, Paulo Mário, vereador, funcionários da casa, secretário, funcionários da prefeitura. Enfim, obrigado pela presença de todos.